irmãos, uma boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes presentes, encarnados e desencarnados. É sempre um motivo de muita alegria poder participar das atividades do Templo Espírita Tupiara, desse ponto que vem espargindo luz ao mundo, um trabalho de grande responsabilidade, sempre levado à ponta de grande seriedade. Agradecer ao corpo da mesa, aos médiuns, trabalhadores da casa, com toda a sua sustentação espiritual. Agradecer à diretoria pelo convite, pela oportunidade de trabalho. Repito, é sempre um prazer poder adentrar esse templo e poder participar justamente desse banquete espiritual. Podemos iniciar as reflexões da tarde de hoje com a prece Pai Nosso. Aqueles que se sentirem confortáveis, fechem seus olhos, que busquem profundamente de nossa parte a conexão com o que há de mais divino, porque temos a certeza que Deus está aqui, Deus está presente. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus. Hoje, viemos aqui lembrar, relembrar e vivenciar toda essa experiência espiritualizante que recebemos do amigo espiritual emérito Pedro Ernesto Batista. Agradecer o seu carinho, agradecer o seu movimento de caridade para com todos nós, atendendo ao chamado de Jesus, quando nos diz: pregai o teu evangelho, sejais vós o Cristo, o mensageiro de Deus. Então traz como bandeira, como estandarte a caridade, trazendo para nós a soma dos seus conhecimentos, a divisão da sua boa vontade. E assim, com cada um dos irmãos presentes, ou mesmo aqueles que estejam ausentes, conectados pelo pensamento, formar essa grande família universal, nos tornarmos cada vez mais almas afins, ligados por um único objetivo: fincar em nosso planeta e no universo a bandeira da caridade, do amai-vos uns aos outros, como Deus nos ama, como Jesus nos ama. Eles nos assistem, nos amparam, estão presentes nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, e é nisso que estamos agarrados, é nisso que acreditamos. Suprem em nós virtudes que ainda não temos, mas aproveita de cada trabalhador uma qualidade por excelência em que todos aqui se fazem presente, que é a boa vontade em servir. A boa vontade em servir. Sabemos nós que não queremos, nem devemos, nem somos os melhores, mas desenvolver o trabalho com o melhor que podemos. Bom, como disse Jesus, é Deus. Nós trabalhamos com o bem. Numa data tão
tão significativa, um ano tão significativo, né? 80º ano, 80 anos de caridade, o Templo Espírita Tupiara. É muita história, é uma estrada, é uma grande caminhada. Podemos ter certeza que, para nós, seres humanos, estamos engatinhando. Nós, seres humanos, pelo que ainda há de vir, o que esta casa ainda nos proporcionará. Graças a Deus. Ter essa certeza, renovar as nossas esperanças, porque o Evangelho, Jesus, ele sempre deixa claro na sua presença que Deus a ninguém desampara. Viemos do mundo espiritual, estamos hoje num processo que chamamos e conhecemos como reencarnação. Recebemos um corpo de carne como um empréstimo, um veículo de osso, aonde nós dirigimos essa máquina com um único propósito, o propósito que reúne todos aqui presentes: alcançar a felicidade através da cura espiritual. Dessa forma, nós podemos observar o acolhimento desta instituição, toda uma organização, onde além da sua estrutura física, nós sentimos afeto, acolhimento, carinho, e podemos ter certeza que todos nós, ao adentrarmos aqui dentro deste ambiente, ao nos conectarmos com o Templo Tupiara, com toda a sua falange espiritual, aos seus trabalhadores da casa, receberemos o que mais precisamos: amor. Amor. Essa é a proposta da espiritualidade. O Templo Espírita Tupiara, em qualquer instituição vinculada ao Evangelho de Jesus, onde a caridade, ela se faz presente. E, meus queridos irmãos, eu vou começar fazendo uma frase. Vou trazer uma frase para a gente refletir, e após eu vou contar uma história. Acredito que, se não todos, muitos irão se identificar na pessoa, no personagem da história. Vamos lá. Vamos trazer Aristóteles, filósofo da antiga Grécia, do ano de 384 a.C. Aristóteles, grande filósofo, traz para a gente a seguinte reflexão: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência não é um modo de agir, mas um hábito. Vamos fixar. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência não é um modo de agir, mas um hábito. Joana de Ângeles, mentora espiritual, ela diz para nós: somos aquilo que pensamos. Somos aquilo que pensamos. Profunda essa reflexão. Faz a gente refletir qual o pensamento vigente, qual o pensamento que tem proporcionado hábitos na nossa vida. Pensemos. A história dessa pessoa, desse personagem, diz assim: um homem que quebrava pedra, alguns devem conhecer,
bom relembrar, e para aqueles que não conhecem, que possamos fixar essa ideia. O homem que quebrava pedra. Existia um certo homem que trabalhava em uma pedreira. Um trabalho árduo. Um trabalho que o levara muitas vezes à exaustão. Vivia reclamando esse homem daquela oportunidade, da função que em si ele exercia. O sol sobre ele castigava, o queimava. Precisava de vários momentos de repouso para se afugentar do calor do sol. Quando decidiu ele então conversar com Deus: Senhor, o trabalho aqui é difícil. Eu gostaria, Senhor, de ser o sol. Ser o sol é melhor do que quebra-pedra, Senhor. O sol aquece, o sol favorece. Eu quero ser o sol, Senhor. Então Deus diz: então tu serás o sol. Ele se transforma no sol e em si vai exercendo a sua função, aquecendo, queimando, bronzeando, todos os benefícios na qual sabemos que o sol é capaz de proporcionar aos seres humanos e à nossa vegetação. Mas em determinado momento aparece uma nuvem em seu caminho. E essa nuvem causa para ele determinados transtornos, não permitindo que ele irradiasse a sua energia, irradiasse a sua luz aonde quer que ele gostaria, onde quer que ele quisesse que assim acontecesse. Isso para ele foi realmente uma dificuldade. Não conseguia se adaptar. Então ele resolve conversar novamente com Deus. E ele diz: Senhor, não quero ser mais o sol, não. Ser sol dá muito trabalho, tem dificuldade. Bom mesmo é ser essa nuvem. Porque essa nuvem, Senhor, tem o poder de que o sol não ultrapasse. Eu quero ser sol, eu quero ser a nuvem. Deus olha para ele e diz: tudo bem, meu filho, serás então uma nuvem. E ele fica muito feliz com aquela mudança, despreza a oportunidade do sol e se transforma numa nuvem. E essa nuvem pairava sobre o universo, ia para onde ela queria, tapava o sol de todo mundo, mas ela também proporcionava sombra. Mas de repente, no meio dessa caminhada, aparece um vento. E esse vento lhe causa maiores dificuldades até mesmo que o sol, porque não permitia que ele, como nuvem, ficasse aonde ele estava decidindo ficar. Então ele ia para um lado, ia para o outro, o vento jogava ele para todas as direções e ele ficou muito irritado. Mas ele então decidiu novamente conversar com Deus. Ah, Senhor, agora eu sei o que eu quero ser. Eu sei, eu quero ser vento. Senhor, me dá a oportunidade. Eu sendo vento, eu vou ser tão feliz. Eu vou poder, Senhor, empurrar as nuvens. Vou poder, Senhor, empurrar todas as folhas da natureza caídas pelo chão. Vou poder fazer tantas coisas. E o Senhor, amorosamente, lhe diz: tudo bem. Então você, a partir de hoje, é o vento. E ele ficou feliz da vida. Empurrava as nuvens, limpava as ruas, fazia o que queria. Mas, como sabemos, tudo na vida tem um preço a pagar. De repente, ele esbarra com uma grande montanha, uma grande pedra. E ele tenta atravessar essa pedra, ele tenta empurrar essa pedra e não consegue. O que acontece? Ele desiste. Ele novamente vai a Deus e diz: Senhor, eu achei exatamente o que eu quero. Eu quero ser a pedra. Eu quero ser essa montanha forte, intransponível, gigantesca. O Senhor, tudo bem.
A partir de hoje, você é a montanha. E ele ficou como uma montanha, firme, rígido, intransponível. Mas, de repente, ele sente uma pequena fisgada e escuta um barulhinho. Quando ele olha, existia um homem quebrando essa pedra. E ele tenta sair daquela situação na imobilidade e não consegue. Ele diz: o que fazer? Como me livrar desse homem que aqui me incomoda, que em pequenas pancadas rompe minhas lascas? Já sei. Vou pedir a Deus. Ele vira então para o Criador e assim ele pede: Senhor, agora eu tenho certeza do que eu quero ser. Assim, achei, Senhor, a minha felicidade. E o Senhor, amorosamente, o escuta. E ele diz: eu, Senhor, quero ser esse homem que quebra a pedra. E o Senhor, então, olha para ele e diz: como assim? Você era esse homem que quebrava a pedra. Ele diz para o Senhor: eu sei, Senhor. Hoje eu sei que eu era feliz e não sabia. Quantos de nós vivemos nessas expectativas, nas nossas andanças, com todas as possibilidades de verdadeiramente vivenciar momentos felizes e por dúvidas ainda não conseguimos estabelecer esse contato com aquilo que de melhor o Criador tem a nos oferecer? É uma boa reflexão para todos nós. Aonde eu estou? O que eu faço? Como diz Aristóteles, qual o meu hábito? O que eu estou repetindo nessa vida que me proporciona felicidade ou infelicidade? Eu vou dar um exemplo real, do que Aristóteles nos coloca em relação a nossas repetições, nossos hábitos. Esses dias, meus irmãos, eu estava conversando com um amigo, ele estava mexendo no carro, quando, de repente, eu me deparei com um taco de beisebol. Um taco. Eu, curiosamente, que legal, fiz o comentário inocentemente com ele, está jogando beisebol. Ele olhou para mim, sorriu, e disse: não, isso aqui tem uma utilidade melhor. Eu fiquei curioso, como curioso sou, e perguntei: qual seria então essa utilidade? Ele simplesmente disse para mim que aquele taco de beisebol é para lidar com as pessoas difíceis. Era para atacar, violentar determinadas pessoas que eram violentos. Pessoas que poderiam atacá-lo, criar algum mal. Era um remédio. Na mente dele, era um remédio. Fiquei impressionado. Fiquei muito impressionado com aquele comportamento, né, porque o pensamento dele, na inocência dele, poderíamos assim dizer, que não estamos aqui para julgar, não é isso? Ele trazia como verdade que a violência era preciso ser combatido com a violência, que os violentos, ou seja, deveriam ser eliminados. E era verdade, era a certeza dele em relação a isso. Não existia outra consideração em relação ao mal que poderia causar a outra pessoa. Porque, meus irmãos, é uma grande realidade, Quando nós não nos conhecemos, nós não temos o que corrigir. Quando nós não nos conhecemos verdadeiramente, nós não temos
material para fazer algumas avaliações. Por mais difícil que seja a autoavaliação, ela é de suma importância, ela é fundamental para que possamos ter uma boa convivência, para que possamos, mais precisamente, saúde espiritual. Isso é o princípio básico dos ensinamentos do Evangelho. Ele diz: ama o teu próximo como deve amar a si mesmo. Então, como trabalhar esse auto-amor? Como desenvolver a premissa dessa conexão com o que há de divino em nós, essa centelha divina que é depositado em cada um de nós, sem exceção, independente quem seja. Deus dotou as suas criaturas com a centelha divina, com o amor. Eu vou fazer uma leitura. Na verdade, não vou nem fazer leitura. Na questão do Livro dos Espíritos, a questão 893 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta ao Espírito da Verdade: qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual a mais meritória? Não é a maior, é a mais. Quantidade de todas as virtudes. E o Espírito da Verdade responde a Allan Kardec: toda virtude tem seu mérito próprio. Toda virtude é meritória, porque ela denota processo de assentamento no bem. Não é quantidade, porque ele diz que a maior é a caridade. A maior é a caridade. A caridade que cada um de nós aqui somos capazes de fazer. A caridade moral, a caridade material. Ninguém, como diz o espírito de Sheila, é tão pobre que não possa doar algo de si. Ninguém é tão rico que não possa receber algo de alguém. Todos nós, seja um gesto, um pensamento, uma palavra, para nós talvez uma atitude benévola, uma atitude no bem, pode ser insignificante quando recebemos de alguém, mas para outra pessoa, um bom dia, por exemplo, transforma a vida daquela criatura. Sem exagero, um bom dia pode ser a única coisa de bom que aquela criatura há de receber naquele dia. Olha que ponte maravilhosa. Às vezes uma prece dirigida à cura daquela pessoa, um abraço, a escuta, ouvir o outro atentamente, respeitosamente, às vezes é a caridade recebida do dia. Pegando esse amigo com o taco do beisebol, nós observamos algo muito comum, que não deve até mesmo ser considerado como normalidade, mas é comum entre nós sermos audaciosos. Quando nós falamos do taco, muitos de nós, como eu também na hora, fiquei impressionado. Como talvez eu não fosse capaz de fazer qualquer tipo de movimento prejudicial ao outro. Mas quando eu faço uma reflexão da audácia, nós podemos pegar comezinhos, podemos pegar atitudes do nosso dia a dia para essa reflexão. Quantas vezes o orgulho domina as nossas atitudes? Um exemplo:
Pode acontecer, e é muito natural, que exista aversão a alguma pessoa. Não somos simpáticos a determinadas pessoas. Determinados ambientes não me agradam, mas o orgulho, muitas das vezes, provoca em mim o desafio. Não é porque aquela pessoa está naquele ambiente que eu deixarei de frequentar, mas eu não vou com o sentimento de reconciliação, eu vou de audácia, desafio, eu vou provocar, eu vou demonstrar o quanto eu tenho poder diante dessa situação, mesmo que eu cause turbulência no ambiente, mesmo que haja briga, que haja discussão, seja o que for, mas eu não deixarei de viver o que eu tenho que viver por outra pessoa. Eu só consigo olhar por essa opção, enfrentar a situação de qualquer maneira. Olha o meu taco de beisebol. Eu não estou fazendo nenhuma medida da minha reação. Isso é, para muitas das vezes, o amigo, ele não desenvolve nele, eu pude perceber claramente, o autoconhecimento. Mas muitas das vezes nós já sabemos qual será a nossa reação. Apenas desrespeitamos a nós mesmos. Então nós vamos percebendo que existe um paralelo. Não poderia deixar de trazer a nossa reflexão, não poderia deixar de trazer para essa reflexão Jesus. Não poderia. O mestre, no momento em que ele estava no horto, próximo a ser preso, antes ele adverte os discípulos para que eles permanecessem acordados e vigilantes. Eles dormem. E aí o Cristo adverte: não poderás velar comigo um minuto que seja, por um momento? Esse momento, para nós, é o momento de desafio do nosso dia a dia, o momento do enfrentamento, mantermos vigilantes. Mas além dessa situação, quando Jesus ele é aprisionado, Pedro desembainha sua espada e fere o soldado chamado Malco, corta-lhe a orelha. Jesus imediatamente o adverte. Além de adverti-lo, ele ainda explica. Ele diz: Pedro, embainha a tua espada, porque quem fere com a espada, pela espada será ferido. E aí nós começamos a fazer uma grande reflexão sobre o nosso comportamento, o hábito do dia a dia, alimentado pelas repetições. Muitas das vezes nós já nos preparamos para a situação equivocadamente e algumas vezes acertadamente. E isso é importante para que a gente faça essa reflexão. O tema, meus irmãos, de hoje, que nós vamos estar falando, é conhece-te a ti mesmo. É desafiador o autoconhecimento, mas é possível. Em várias circunstâncias, em várias situações, identificar em nós pormenores que venham ocasionar êxtase, alegrias e tristezas, as causas dessas situações. Mas, lógico que é preciso um processo, é preciso uma técnica, é preciso um mecanismo para que isso possa ser real,
são chamados facilitadores das relações interpessoais. Não é algo ocasional, é algo que devemos, de fato, nos prender com atenção e exercitar. O primeiro momento que devemos ter atenção são os status. Em determinados momentos na nossa relação, o ser humano, nós, temos algo chamado status, ou seja, em determinadas situações, torna-se evidente as reações de alegria e as relações que causam transtornos de infelicidade, felicidade e infelicidade. Mas às vezes estamos tão acelerados, muitas das vezes o orgulho faz com que a gente nem se importe com o que o outro está sentindo, quando até mesmo eu sustento em dizer, eu sou assim, ature quem quiser. Eu não mudo pelas pessoas. E são frases normalmente corriqueiras. O resultado naturalmente disso, ou é viver permanentemente em guerra, porque as pessoas que nos aturam não têm condição de se afastar de nós, ou ocasionará para a nossa vida distanciamento dos nossos amores. Nos tornaremos pessoas solitárias, tristes, infelizes, um vazio existencial pela desconexão com os sentimentos, com os nossos amores, com pessoas importantes em nosso processo da reencarnação. Porque sabemos nós que na reencarnação ninguém erra de endereço. As pessoas não cruzam o nosso caminho por um acaso. Ninguém. Nós não somos mais importantes nem menos do que as outras pessoas. Devemos dar importância a todos. A todos. Nós temos, naturalmente, se observarmos esses status, esses roupantes, né? A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, infeliz, quando realmente adotamos esse padrão para a nossa vida, nós temos, quando fazemos observações das nossas relações, algo chamado manual de instrução. O ser humano tem um manual de instrução. Quando a gente consegue fazer uma boa leitura nesse manual e perceber como nós estamos reagindo diante das circunstâncias que a vida vem nos favorecendo, nós conseguimos identificar atitudes audaciosas de enfrentamento desnecessários e as possibilidades que a vida nos oferece como ferramenta de nos tornarmos seres cada vez mais felizes. É algo chamado, meus irmãos, audácia e sabedoria. O homem, o ser humano, que age de qualquer maneira, ele não é bem visto, ele não é bem aceito, ele não é bem quisto. Porque falta nele a sabedoria da reflexão, falta nele conteúdos de autodefesa. Autodefesa? Sim, autodefesa. Porque muitas das vezes, quando imaginamos que estamos causando prejuízo a alguém, é possível? Claro que é possível. Mas muitas das vezes, as pessoas seguem suas vidas enquanto a nossa paralisa pela carga emocional negativa que fixamos sobre o outro, autoobsessão. Então, quando eu costumo até repetir essa frase, quando nós atiramos uma brasa em alguém, o primeiro a sair prejudicado pela queimadura somos nós. Mas quando nós ofertamos uma rosa, é a nossa mão que fica perfumada. São escolhas.
Então, nós começamos a fazer algumas reflexões se vale verdadeiramente a pena agir inconsequentemente de qualquer maneira, ou a reflexão, ela nos dá mais vantagens naquilo que hoje todos nós aqui estamos buscando, que é a autocura. Não há como alcançar cura espiritual se não caminharmos em direção à felicidade. A felicidade, nos diz o Mestre, não é desse mundo. Mas ele não colocou em nenhum momento que nós não estamos a caminho de. Então, essas alegrias, os prazeres que a vida pode nos proporcionar, condicionando espiritualização, que não é também, meus irmãos, sabemos nós, apenas ou somente nos templos religiosos, porque aqui é uma escola, aqui é um hospital, né? Nós levamos para extramuro do Templo Espírita Tupiara e de qualquer outra instituição de ensino espiritualizante, esse manual, a regra do bem proceder, conforme nos orienta André Luiz através de Francisco Cândido Xavier. A caridade, fazer o bem, é a regra do bem proceder. Porque precisamos ficar atento às nossas reações. Ela é de suma importância para a nossa economia espiritual. É ela que nos garantirá paz, equilíbrio emocional, espiritual e ascensão como espírito. É natural e ninguém deve realmente ficar preocupado com as aversões. Muitas das vezes eu conheço uma pessoa e eu não me simpatizo com essa pessoa. É natural esse primeiro contato, que esse contato se estenda. É natural que eu chegue em um ambiente e eu não me sinta confortável por aquilo que ele oferece. Está tudo bem. É comum, mas não deve ser encarado como normalidade. Por quê? Porque muitas das vezes o que falta nessas relações é o desdobramento do nosso olhar em relação à pessoa ou o espaço que nós estamos vivendo. Existe algo chamado empatia. Mergulhar, aprofundar a nossa visão, procurar entender o que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Aí vem aquelas virtudes: ouvir, abraçar, acolher, dar a oportunidade que ela se expresse, que a gente consiga, com a simpatia, que é caminhar junto, oferecer o que há de melhor em nós. Porque muitas das vezes, poderia dizer quase regra, o que estamos envolvidos uns com os outros é a relação de simpatia. Então eu ofereço o que eu tenho e me identifico com o que ele tem. Então, desde o momento em que eu, olhando pelo prisma da espiritualidade maior, eu crio aversão e rejeição, é isso que eu preciso melhorar em mim, antes de procurar melhorar no outro. Algo chamado tolerância. Ressignificar os nossos sentimentos pelas pessoas. É impossível que o ser humano, a pessoa do outro lado, ela não tenha qualidades. Lembremos, quando pensamos e olhando por nós somos seres com imperfeições. Mas as imperfeições, ela não desabona as nossas qualidades. Nós não queremos ser vistos por tudo e por todos a pior parte que existe em nós. Nós sempre tentamos buscar e provar e convencer e envolver o outro com o nosso melhor que temos. Podemos acreditar, o outro, por mais difícil que seja, ele também existe nele o melhor lado.
Então, se eu trabalhar a minha visão do melhor que eu tenho, eu consigo mudar o panorama, eu consigo observar nele as qualidades que antes eu não identificava. Muitas das vezes eu olho para uma janela e penso eu que a vizinha, ao estender sua roupa, lavou sua roupa mal, mas na verdade é a minha janela que está suja. Quando eu limpo minha janela, eu percebo que lá do outro lado também está limpo. E essa relação que muitas das vezes existe na alma, essa dificuldade que temos nessas relações. São técnicas, são formas que nós podemos estar trabalhando, porque uma coisa nós temos certeza, meus irmãos, a vida, ela tem um grande propósito nos planos de Deus para cada um de nós. E o plano de Deus é que todos nós chegaremos à nossa perfeição. Todos nós. E o bem é o que burila, é o que trabalha, né? Aristóteles, para finalizar, Aristóteles, ele lembra para a gente os hábitos. Quais os hábitos que estamos tendo em nossa vida por ações repetitivas? Quando não nos conhecemos, nós não temos o que corrigir. Nós não identificamos defeitos em nós. Nós não paramos para meditar. Como foi o meu dia? O que aconteceu durante o meu dia? Eu posso deitar, conforme diz Santo Agostinho, com a cabeça tranquila e dizer: não tenho nada contra meu irmão e ninguém tem nada contra mim. Não preciso mudar nada, ou não me cabe valorizar o bem que eu já estou fazendo. São as reflexões diárias. Trago Santo Agostinho nessa reflexão porque Santo Agostinho é um dos pais da Igreja Católica, um dos maiores contribuidores na obra e divulgação do Evangelho. Mas para isso acontecer encarnado, nenhuma existência, ele se transforma de um homem beberrão. Ele era um homem, como chamamos, do mundo. Vivia por aí sem querer saber de si, muito menos de Deus. Até que ele é tocado por esse trabalho de caridade, por ser socorrido, por ser amparado, e busca em si a sua melhor versão. Ele passa a fazer reflexões diárias de como foi o seu dia, o que precisava melhorar, e buscava Deus todos os dias. Uma conversa sincera com o Criador, pedindo amparo e ajuda daquilo que se deve melhorar. Santo Agostinho, meus irmãos, o que ele traz para a gente é algo real, é algo que está presente no nosso dia a dia, não é algo inacessível. Nós podemos perguntar para nós mesmos, todas as noites, como foi o meu dia? O que eu tenho de reclamar de mim mesmo e dos outros? O que eu posso melhorar nessa questão? Santo Agostinho, ele diz assim, que sejamos nós a maneira de um comerciante, do comércio mesmo. Todas as noites, vamos buscar avaliar como foi o nosso comportamento. Foi de audácia ou de sabedoria? E ele adverte, na maioria das vezes, nós temos mais prejuízo pela audácia do que lucro pela sabedoria. Então vale a reflexão para nós. Espero que tenha colaborado com os pensamentos de hoje. Cada um de nós, ao entrarmos neste mundo, pelo processo chamado reencarnação, vem com uma bagagem chamada experiência espiritual. Nós viemos para aprender. E para aprender é preciso buscar, que buscamos Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa tarde para todos.